Como é que estamos? Ok, então, já perdi a conta dos episódios, não faço ideia em quantos episódios é que já vou. O feedback do último episódio foi bastante bom, o que é excelente. E é isso. Eu percebi que ainda não falei da minha viagem à Espanha, porque eu fui à Espanha no verão. Foi muito fixe, mas acabei por nunca falar no podcast, portanto é uma coisa que eu quero falar. E hoje não tenho mesa, hoje não tenho aqui base nenhuma, está ali a parte da gravação e eu estou só aqui, numa cadeira. Gostava que se visse a cadeira e isso tudo, mas pronto, isso vão ser coisas para melhorar no futuro episódio. E é por aí. Coisas importantes. Eu não gosto do cheiro a alcatrão acabado de pôr. Eu sinto genuinamente que aquele cheiro extremamente tóxico vai criar-me cancro no pulmão. Na hora. E essa sensação não é nada fixe. Portanto, cheiro a alcatrão acabado de pôr não é nada fixe. Nada. É um cheiro mesmo tóxico, tipo mesmo doentio. Yeah. Outra coisa bem engraçada é que, não sei se já repararam, mas tipo, a maioria das músicas criadas e que tiveram de facto êxito, e mesmo não tenham tido êxito, a maioria dos temas das músicas são sempre, ou tipo, perdas de amor, ou desgostos de amor. Pá, e isto leva-me a duas conclusões. É que primeiro é que todos temos um desgosto de amor. Pronto, é o que é aceitar. Mas já nem é por aí. Eu acho que nós estamos num ponto em que romantizamos demasiado a perda. Tipo, eu acho mesmo que nós romantizamos demasiado. Uma perda é uma perda. Tipo, uma perda é uma morte. Mesmo, pode ser uma morte literal ou não, mas é uma morte. E nós se calhar romantizamos demasiado isso. Isso implica o quê? Nada. É isso. Achei curioso, fui ver e de facto a maioria das músicas são sobre perdas. Curioso. Yeah. Depois, eu pus um excerto de um episódio passado em que eu estava a falar da traição. E veio logo um senhor dizer: mas primeiro começou a dizer que era uma pessoa, depois já disse que era um homem. Não são só os homens que traem, as mulheres também traem. Malta, claro que as mulheres também traem, ninguém está aqui a dizer que são só os homens. Tipo, vamos deixar aqui isto bem claro. Não são só os homens que traem, ponto. Calhou naquela situação, naquele exemplo específico, ter sido um homem a trair a mulher. Foi isso que aconteceu. Espero que fique claro. Ai. Claro que não são só os homens a trair. Tipo, qual é que é a novidade? Tipo, era preciso eu estar aqui a dizer num episódio, porque, opa, que chatice, tipo. Não é? Outra coisa bem grave. Saiu uma notícia a dizer que cerca de 40% dos jovens ou das crianças têm excesso de peso. E depois debaixo da notícia dizia uma coisa do tipo: os avós estão sempre prontos a dar um doce. Por amor de Deus. Epá, por amor de Deus. O problema são mesmo os avós? Não, isto é uma coisa cultural. Tipo, não são só as crianças e os jovens que têm excesso de peso. Nós temos excesso, a maioria das pessoas tem excesso de peso. Isto é uma coisa cultural. Tipo, não me venham falar dos avós. Agora, é um problema? Claro que é um problema de saúde pública, ponto. Agora, dizerem, os avós estão sempre prontos a fogo, estejam sempre. Perdiam a cena dos avós. O problema não são os avós, o problema é cultural, nomeadamente um incentivo aos jovens à prática, provavelmente o melhoramento dos profissionais, pode ser uma das situações, não sei, o desporto, o direito, nós temos o direito ao desporto, o desporto é um direito, portanto, provavelmente deveríamos ter mais acessos. Um exemplo, quando saímos da escola, quando saímos do 12º ano, vamos para a faculdade, deixamos de ter acesso à prática de atividade física, das duas uma, ou tens tu autonomia para ir para um ginásio, ou ires fazer com os teus amigos uma futebolada, ou o que for, ou não tens mais atividade física, portanto, é uma coisa cultural
Não, o problema não são os avós. Este problema é em todas as fases. Nomeadamente, a minha tese foi escrita o exercício físico na gravidez. E de não sei quantas grávidas que eu entrevistei, era uma minoria. Estamos a falar de se calhar 6 ou 7% das mulheres fazem exercício físico. Sendo grávidas ou não sendo, as mulheres não fazem exercício. Os homens também quase não fazem exercício. Nós temos uma população em que muito pouca gente faz exercício. Portanto, o problema não está só nos jovens e nos adolescentes, o problema não está claramente nos avós, e isto é um problema de saúde pública que tem que ser resolvido de todo. Até porque o exercício físico não te cura nada, não é? Mas o exercício físico previne-te. Portanto, é um medicamentozinho, prevenção para muita coisa. Nomeadamente, doenças cardiovasculares, vários tipos de cancro, já provado, doenças metabólicas. Portanto, sim, o exercício físico é uma cena fixe. Não, o problema não são dos avós, o problema é cultural. Fim deste capítulo. Não me chateei assim tanto. Normalmente eu sou mais ponto assente. Hoje não se vê muito eu a falar com as mãos porque as minhas mãos estão aqui em baixo, mas eu continuo a falar com elas. Coisas giras. Antes de irmos para coisas giras para a Espanha. Eu percebi uma coisa, que é, de todas as fotos que eu tenho no Instagram, todas, fotos bem tiradas, etc. Imaginem qual é que é a foto que eu tenho mais gostos. Suspense? Uma foto em que eu estou de biquíni. Eu acho que é a única foto em que eu estou de biquíni. E é essa foto que tem mais gostos. Se é coincidência, não é. Se eu podia não ter posto, podia. Mas o que é que isto me leva a pensar? O problema não é a foto ter mais gostos. O problema é que, de facto, as pessoas vão muito à procura desta exposição. As pessoas gostam muito disso. E eu não sei porquê. Não consigo arranjar uma justificação. Mas é uma coisa que me deixa pé atrás no Instagram, não é? Tenho fotos tão bonitas, tipo, de ruas, do mar, tanta coisa. Eu de costas, eu de frente. Não. Tinha de ser eu de biquíni. Claro que não é coincidência, não é? Pronto. Deixando isto de lado, não comprei mais livros. Estou bastante poupada. E aí? Quando fui a Espanha, fui em agosto a Madrid, posso dizer que foi se calhar das melhores viagens que eu já fiz. Primeiro porque foi uma das poucas viagens que eu fiz enquanto ser adulto, porque eu já sou adulta, I guess. E depois porque Madrid, o feedback que as pessoas me davam era Barcelona é melhor, Madrid, era sempre parecia que era uma coisa muito aquém e se calhar até já ia meio, se calhar nem devia ter comprado isto. Inconscientemente, porque conscientemente eu estava muito, muito entusiasmada. Feedback. É uma cidade incrível, mesmo. Tem um ambiente muito bom. Arrependi-me de não levar o meu skate, porque é uma cidade muito plana, portanto dá perfeitamente, malta, se quiserem levar um skate para passearem, levem a Madrid, porque Madrid dá para levar. Por exemplo, eu experimentei no Porto, ridículo, não dá. Lisboa, não dá, só calçada e etc, e subidas e descidas. Madrid dá para levar skate. Madrid tem estradas muito boas e passeios muito bons para quem quer andar de skate, e é uma ótima ferramenta de deslocamento, porque não se paga, é grátis e é muito por aí. É uma cidade que dá perfeitamente para percorrer a pé e de skate, é muito mais rápido. Eu quando fui, eu nunca andei de metro, nunca, e apanhei um Bolt para ir para o aeroporto e para vir do aeroporto, só isto. De resto andei sempre a pé, por dia se calhar fazia 10, 15 km a pé, se calhar mais, não sei bem, mas uma média de 30 mil, 40 mil passos por dia, eram mesmo muitos passos. Foi cansativo dessa perspectiva, mas foi um sítio muito bom de se conhecer. Primeiro porque tem museus bons. O Museu do Prado foi fixe, mas arrependi-me de não ter pago para ter os auriculares a explicar as coisas. Portanto, o Museu do Prado muito bom, só que perde-se muito tempo. E fiquei mesmo com dores nas pernas de estar tanto tempo em pé. O Museu da Rainha Sofia também foi muito bom, porque tem lá depois o Guernica, tem lá umas obras giras. Foi giro, mas muito desorganizado na altura. Agora não sei se melhorou ou não, mas foi muito giro.
Depois aquilo é muito giro, porque, por exemplo, o hostel onde eu fiquei era no bairro de Las Letras. E eles têm muito essa coisa de bairrozinhos. Então é giro, porque depois vai-se de um bairro para outro e de facto nota-se mesmo a diferença e o intuito do bairro e é muito giro. Outra curiosidade, pá, em Madrid só havia um chinês. Então, imaginem, eu queria comprar uma vela de aniversário e não conseguia arranjar uma vela de aniversário. Os chineses não tinham velas de aniversário. E foi isso, pá. Não há chineses em Madrid, pelo menos que eu tenha visto. Não havia chineses, o que é um bocado triste, porque tinha-me dado jeito. Fui comer, epá, sem sombra de dúvida, comi muito bem, mas não foi comida espanhola. Fui a 2 italianos. O primeiro italiano que eu fui, ai meu Deus, chamava-se Bresca. Pá, comi a melhor lasanha, isso provavelmente o melhor prato da minha vida. Muito, 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 muito bom mesmo. E o ambiente era giro, epá, mas a lasanha era muito boa, tipo, muito, muito, muito boa, tipo, mesmo, mesmo boa. E o ambiente era muito giro. E depois estava sempre a dar uma música de fundo. E normalmente nós não ligamos muito à música de fundo, mas aquela música de fundo estava mesmo proporcional ao ambiente, estava mesmo de acordo com o ambiente e com a comida. Mas foi giro porque eu acho que perguntei, ou estava lá a dizer, não sei bem, que eles tinham uma playlist. E então eu agora ouço no Spotify a playlist deles e aí tem impacto estas coisas, estes pequenos pormenores num restaurante, desde a luz, música de fundo, som de fundo, se tem uma boa acústica, se não tem. Eu acho que esses pormenores, e agora eu cada vez reparo mais, mas mesmo que vocês não reparem, comecem a reparar, porque inconscientemente faz mesmo a diferença no ambiente do jantar ou do almoço ou do que quer que seja. E isso é uma coisa gira de se analisar e de se ter a noção. Portanto, Bresca era muito, muito bom. Eu não me lembro do nome do outro restaurante. Em termos físicos era muito mais bonito. Tinha uma zona muito bonita com os fresquinhos, com as massas, etc. Pá, muito giro. As luzes excelentes. Não pagámos assim tanto para comer lá. Acho eu. E valeu muito. Primeira experiência da Mariana em Espanha. Eu nunca tive espanhol na vida. Nunca. Então, o que é que um clássico Tuga faz quando chega à Espanha? Habla portuñol. Pronto, e eu tinha de ir comprar shampoo e amaciador e gel de douche, porque cheguei ao meu hostel, entre aspas, cheguei ao hostel e precisava desse tipo de coisas, e eu vou para pagar na caixa e digo, eu quero pagar com cartão. E ele, carvão? E foi-me buscar carvão, malta. Pá, eu só queria pagar com cartão de multibanco, com cartão de crédito, e foi isto a minha primeira experiência. Coincidência. O gajo depois pergunta-me em inglês, mas tu és de onde? E eu, sou portuguesa. E ele, somos vizinhos, também falava português. E eu, meu, e foste-me buscar carvão, não percebeste logo que eu era portuguesa? Pronto, e então é muito giro. Outra coisa engraçada de quando se viaja, é muito satisfatório, e há muito aquela sensação de tribo, quando ouves uma voz portuguesa no meio de um país que não é teu. E Espanha é ao lado e a língua é muito, muito parecida, mas mesmo assim foi suficiente para... Para a altura já não me lembro onde é que foi, e ouvi vozes portuguesas e eu, tu és meu familiar já, tipo, pá, e é muito giro essa sensação, é mesmo uma sensação de tribo, nós somos muito animais nisto, e foi muito giro de eu sentir isso na pele, pá, olha, conhecemos a bué, caguei, tipo, estou a gostar bué de te conhecer, falas a mesma língua que eu, anda cá. E sim, foi engraçado. Mas não vi assim tantos portugueses em Espanha. Pelo menos, ou eles estavam a falar muito bem espanhol, ou de facto não eram portugueses. E foi giro, foi muito giro. Mais coisas de Espanha. Vou aqui às minhas notas. Espanha foi mesmo uma aventura. O hostel onde eu estava não tinha janelas, nem... Portanto, o hostel era tipo um quarto fechado, completamente fechado, sem portas. Eram 4 paredes, literalmente. Sem portas e sem janelas. Tinha uma porta para entrar para o quarto, mas não tinha janelas para o exterior.
E isso de facto influencia mesmo na tua perspectiva de começo do dia, fim do dia, fase do dia. Sentes-te quase meio prisioneiro de ti e prisioneiro daquele sítio. E eu percebi-me que somos mesmo... É mesmo importante a questão da luz e a questão do sol e a questão dos horários e a questão de não estar num sítio fechado, e altera mesmo a tua predisposição para o teu dia, e é mesmo importante. Portanto, uma das técnicas boas para tu quereres acordar cedo é deitar-te cedo. Outra das técnicas é ou deixares os stores abertos ou simplesmente não fechares os stores, ou teres uma luz que se acende na hora em que tu queres acordar, porque esse estímulo da luz faz-te mesmo acordar e o teu cérebro pensa mesmo, ok, está na altura, tem que acordar, está na hora. Se não tiveres essa percepção de luz e essa percepção de dia, não vais querer acordar, vais conseguir simplesmente ficar a dormir. Portanto, das estratégias mais viáveis é de facto ou deitar-te cedo e teres as tuas horas de sono adequadas, ou teres essa sensação de luz e então acordas, estás predisposto logo para o teu dia-a-dia. Outra coisa que eu gostava muito de fazer e que ainda não consegui fazer, mas é uma coisa que ando a tentar, ou que ando a pensar, ainda não cheguei ao ponto de tentar, é: eu quero chegar ao ponto em que o meu telemóvel fica longe da mesa de cabeceira, não é? Eu vou-me deitar e não tenho o telemóvel. O telemóvel está lá. Portanto, eu depois para desligar o despertador vou ter que me levantar. Pronto, esse é o ponto. Isto para quê? Porque eu não quero que a primeira coisa que eu faça quando acordo seja fazer scroll no telemóvel ou simplesmente ver se recebi um e-mail ou simplesmente ver se recebi uma mensagem. Eu prefiro acordar com calma, tranquila, e só depois, ok, agora vamos ativar e vamos ver o que é que de facto está a acontecer no mundo lá fora, dentro de um telemóvel. Mas essa é uma das coisas que eu gostava mesmo de fazer, ter o telemóvel longe e só ativar o telemóvel, só dar-lhe importância quando já tivesse comido e quando já estivesse numa fase em que já respirei, tipo, já acordei, já respirei, já estou calma, já estou pronta, bora. Acho que é importante esse timing de acordar versus o mundo real, versus o mundo lá fora, versus o que as pessoas estão a viver e tu não estás, porque acho que isso vai diminuir a toxicidade das redes sociais. Portanto, gostava de conseguir fazer isso, hei de fazer, ainda não estou nessa fase, mas estou a partilhar convosco. E sim, é muito por aí. Depois, a minha semana foi bastante neutra. Não aconteceu assim nada peculiar no ginásio. Deixem-me ver. Pois, e acho que é muito por aí. Eu estou curiosa, porque eu ainda não revelei. Eu tenho uma analógica, uma Olympus. E eu ainda não revelei o rolo de Madrid. Portanto, tenho o rolo do verão ainda. Então, vai ser muito engraçado essa parte de... já se passaram 4 meses, não é? E o que é que lá está? Eu já não me lembro mesmo. E esse é um dos encantos das máquinas analógicas. Além da cor e das tonalidades. E além de todo o aspecto físico de uma foto quando é tirada em analógico, o dos maiores encantos da fotografia analógica é de facto tu não saberes o que é que lá está, tu já não fazes ideia de que momentos é que tiraste, podes ter alguma perspectiva de uma ou outra, mas de 36 fotos não te lembras de todas, é impossível. E outra coisa muito bonita é que tu com uma digital tiras, alguma há de ficar boa. Com a analógica não é assim que funciona, tu tens de parar, olhar, esperar pelo momento certo e tchuc. E acho que isso diferencia em tudo a experiência de fotografares. Portanto, eu acho que além da analógica estar na moda, acho que a malta também procura muito isso. Que é... nós somos muito do imediato. Somos muito de eu quero logo, tenho agora, eu tirei logo, é só passar para o telemóvel. E com a analógica tu não consegues ter esse imediato. Precisas de esperar, precisas de levar alguém para revelar, precisas de esperar que ele revele, precisas de esperar que ele te mande e só depois tens acesso.
e tens de acabar primeiro o rolo para mandares revelar. Portanto, há todo um processo complexo na fotografia analógica e eu acho que esse regredir nos anos e ter essa pausa e essa lentidão de processo, acho que torna muito mais bonito depois o resultado final. Portanto, eu tenho uma analógica, sim, é uma Olympus Trip 35, é muito bonita, mesmo. Fisicamente é uma máquina muito bonita. Eu depois posso trazer no próximo episódio, eu já mostrei num dos anteriores, mas posso voltar a trazer e mostrar. E é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter, é essa máquina analógica. E depois também tenho uma máquina de escrever, que também é uma das coisas que eu me orgulho muito de ter. Porque, lá está, também vem muito partir desse princípio da analógica, que é, se tu escreves demasiado rápido e erras, já está. Não dá como não dá como voltar atrás, não dá como apagar. Não sei, acho que... E o som da tecla a descer e a subir e a tinta a ficar processada, acho que é aí que está o encanto. E acho que quando tu recebes uma folha escrita por uma máquina de escrever, ou quando tu tens uma folha escrita por máquina de escrever, quer dizer que tu de facto paraste, estiveste num sítio quieto, não estavas já no telemóvel, no autocarro a escrever enquanto o autocarro estava a andar, não, tens de estar num sítio parado, porque é uma máquina que se calhar pesa aí uns 7, 8 kg ou mais. É uma Adler, se não me engano, e sim, é muito eu acho que parte muito por aí do encanto das coisas analógicas, das coisas mais antigas, porque acho que não é tanto estar na moda e ser vintage, pelo menos da minha perspectiva. Eu acho que é mesmo a questão de tentares regredir nos anos quanto ao imediato, porque às vezes é cansativo não haver tempo para tudo, às vezes é cansativo ser tudo muito rápido, às vezes é cansativo ser tudo muito processado. Isso torna-se cansativo, é daí que vem a ansiedade, é daí que vem este stress constante. E às vezes é bom, de repente vais a uma máquina antiga e respira, tens tempo, podes fazer isto com calma, porque tem que ser com calma, porque se erras vais ficar frustrada. Tchuc. E eu acho que é muito disso que eu busco, e acho que a maioria das pessoas o faz, é muito disso que eu busco nas coisas analógicas e nas coisas vintage, é essa calma, ou essa necessidade de ter calma para fazer as coisas. Portanto, quando eu tiver as fotos da analógica, eu vou-vos mostrar. Posso mostrar também alguns textos, se quiserem, escritos na máquina de escrever. E são duas coisas que eu me orgulho muito de ter, mesmo. Sim, o material para as coisas é caro. Por exemplo, os rolos estão caríssimos. Os rolos para analógicas estão muito, muito caros. 35mm está caríssimo. Para arranjar rolos a cores tem sido uma carga de trabalhos. Rolos a preto e branco existem, a cores QB, tens de procurar muito bem. As máquinas analógicas agora também estão muito mais caras em termos do que estavam há 2, 3 anos, estão mesmo subvalorizadas. E as fitas para a máquina de escrever, manda-se vir do AliExpress ou uma coisa assim e arranja-se. E é muito por aí. Depois também tenho um giradiscos, só que o giradiscos é um giradiscos novo, mas depois consigo pôr vinis antigos. E gosto muito, mas gostava muito de ter um giradiscos antigo e restaurado. Pronto, esse será o próximo objetivo. Eu gosto muito de uma giradiscos, mas não é todo o giradiscos que eu quero ter na minha futura casa, na sala, quando estiver, sei lá, só tranquila, a pôr um disco e a ouvi-lo, porque não posso alterar a ordem do álbum. Tipo, o álbum é consoante o que o músico quer que tu ouças, portanto, as músicas tu vais ouvindo consoante o que ele quer, não és tu que andas lá a mudar. Portanto, isso também é bonito e respeitas o querer e o que o autor acha que é o correto. Mas que sim, quero ter um giradiscos, mas preferencialmente antigo e restaurado. Gosto disso, gosto de saber as histórias por trás das coisas, ou gosto de criar as histórias por trás das máquinas antigas, mais por aí. Tirando isto,
resta-me, no fim, sempre, 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 porque vocês têm sido incríveis, resta-me sempre agradecer. O feedback tem sido mesmo, mesmo, mesmo muito bom. O podcast no YouTube está a aumentar bastante em termos de subscritores. Obrigada. Se ainda não subscreves, subscreve. Não te esqueças de pôr gosto neste vídeo e neste episódio. Também pediram já várias pessoas, não foi só uma nem duas, para colocar os episódios no Spotify, para ouvirem enquanto estou no carro, etc. Eu estou a ponderar fazê-lo, mas ainda é um processo, na minha perspectiva, complexo. Portanto, eu vou tentar passar para o Spotify, mas tem que mudar uns dias / umas semanas. No YouTube vai-se tudo manter. Tenho dado mais uso agora ao Instagram do Palavras à Solta Podcast, que é assim o nome, @Palavras à Solta Podcast. Se quiserem vão lá dar uma vista de olhos. Também tenho o meu Instagram pessoal, onde eu também faço a maioria da divulgação do podcast, MarianaF24. Pá, malta, aí continuem deste lado, ajudem-me a crescer. O objetivo agora é mesmo trazer convidados, estou nesse processo e é muito por aí, tá? Obrigada mesmo a todos, continuem mesmo deste lado, vão-me dando feedback de coisas que querem que eu fale ou que não falo. E obrigada a todos. Tchau, tchau!